Sejam bem-vindos ao Lar Holístico, eu sou a Cris e hoje eu vou fazer uma leitura coletiva e intuitiva para os sagitarianos. É uma leitura temporal, então caso não ressoe com o seu momento, apenas solte, libere, dê uma olhadinha nas leituras da sua lua, do seu ascendente, pois essas leituras também fazem parte do teu ser e da tua energia. E às vezes lá tem mais a ver com o teu momento do que essa leitura aqui do teu sol, certo? É uma leitura atemporal também, então o momento que você chegou aqui é o momento exato que a espiritualidade quer te passar algum conselho, um direcionamento. Lembre-se que não há coincidências no universo, certo? Vou começar com o oráculo, que eu não costumo abrir, mas eu fui intuída, do Ho'oponopono. E vamos ver aqui o que tem na tua energia. Sagitarianos, sem mais demora. Vamos ver aqui, Sagitário. Kanaloa significa o eu central, aquilo que deseja, quais bloqueios emocionais preciso limpar no meu interior. Então aí fica um questionamento, né, e uma reflexão, que significa o eixo, né, o eu central. Aquilo que tu deseja, mas o que tu tá, quais os bloqueios que estão impedindo que tu chegue nesse teu eu central? O que tá te bloqueando? O que tá te impedindo? E praticamente o que precisamos limpar aí, tirar dos nossos caminhos para chegar nesse centro, né? Então, aqui a espiritualidade já vem aqui questionando sobre isso e fazendo a gente refletir um pouquinho. Vamos aqui abrir com o oráculo da lua. Não se esqueça de curtir este vídeo se tu gostou da minha energia, se tu gostou do canal. Compartilhe com mais pessoas, né? Seja generoso, que mais pessoas possam também usar essas energias disponíveis aqui. Se inscreva neste canal, eu serei eternamente grata com a sua colaboração ao meu trabalho. E comente aqui, né? Se ressoou com você, se fez sentido, será um prazer conversar contigo aqui nos comentários. Tá bom? Mesa aberta para os sagitarianos. Vamos lá, o que a espiritualidade tem? O Sagitarianos virou aqui. O que você precisa deixar ir? Então, lua minguante, né? A lua minguante é aquela lua que nos fala de banimentos, de aprofundar-se no ser, de mergulhar para dentro de si e achar aí o que tá trancando o caminho, né? O que não faz mais sentido na tua vida, o que realmente tu precisa cortar, o que tu precisa banir, o que tu precisa deixar para trás, para assim, como diz aqui no oráculo do Ho'oponopono, encontrar o teu centro, né? Ir de encontro aos teus sonhos, aos teus desejos, as coisas, os teus anseios mais profundos, né? O que mais deseja. Então aqui há uma energia de libertação, né? Uma energia de renascimento. Mas para esse renascimento, primeiro a gente precisa limpar aí, deixar algumas coisas para trás. E fundo do maço, lua minguante, quarto minguante, né? E diz, ajustes são necessários. Então, 3 energias, 3 aberturas aqui e praticamente as 3 falam da mesma coisa. Então, eu tô me conectando aqui com um grupo de sagitarianos que neste momento precisa fazer uma reflexão, fazer uma pausa, né? E ver aí o que precisa realmente deixar para trás para o quê? Para a expansão, para expandir, para crescer, evoluir. Todo mundo quer isso, né? O difícil é a gente se colocar nessa posição de limpeza mesmo, porque geralmente ela é dolorosa, né? Ninguém gosta disso. Na verdade, se as coisas fossem mais fáceis, né? A gente já conseguisse ver a resolução dos fatos lá, né? A conclusão do que a gente deseja, nos nossos sonhos, mas também eles não teriam o mesmo valor, né? Porque o que faz o
o valor, né, do troféu, do prêmio, é justamente o processo, o sacrifício que tu fez até chegar ali, não propriamente o prêmio, né? Um maratonista, por exemplo, ele fica muito mais feliz com a sua trajetória, o seu esforço, o seu empenho, em quantas vezes ele pensou em desistir do trajeto até chegar naquela faixa de chegada, né? Porque praticamente aquela faixa de chegada é só uma validação do seu esforço. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Como uma forma de crescimento. Vamos lá, então. Eu não vou aceitar, só vou ver porque eu quero cortar o baralho. Aqui vamos continuar com o tarô de Osho. Vamos ver o que o tarô de Osho, vamos iniciar aqui. Vamos ver o que ele traz, depois vamos abrir os outros oráculos. Ruptura. O que mais? Existência. Mais uma, por favor. Gratidão. O experienciar. Fundo do maço, nós temos a carta Nós Somos o Mundo. Então, aqui nós temos claramente já com essa carta da ruptura, né, que precisamos realmente nos libertar, romper as barreiras, sair da bolha, né? Sair da bolha. É muito difícil quando a gente tá em alguma situação. Na verdade, eu estava refletindo esses dias sobre esse assunto. A gente às vezes acaba se acomodando, ou na verdade não é acomodando, é se acostumando com alguns desconfortos na vida da gente, né? Porque parece, a olhos mais grossos assim, parece que é mais fácil a gente fazer vista grossa ou deixar para lá para depois resolver do que enfrentar de frente. Aqui já diz assim, olha, tenha responsabilidade e encare os teus problemas de frente, porque a partir do momento que tu encara isso e resolve, né, deixa ir certas coisas, isso a gente pode estar, eu não sei do que nós estamos falando ainda, mas pode ser mágoas, rancor, raiva, pode ser sentimento de traição, de qualquer coisa que tenha acontecido, que tu vem carregando isso. Quando a gente fala em deixar ir as coisas ou ajustes são necessários, é porque os ajustes eles estão aqui no teu presente, nas tuas ações, né, no teu presente. Então a gente tem que ajustar o que tu está fazendo hoje para os próximos passos. E o deixar ir é justamente coisas que tu vem trazendo para o teu presente, tu vem atualizando. Então, o que tu anda atualizando aí? Quando sai a carta da ruptura, é justamente isso. Olha a força que esse menino faz, né? Olha a força que tem, a luz que sai do peito dele. Então, ele é como se ele buscasse essa força interior, resgatasse isso e realmente ele decidisse romper com todas as coisas que estão prendendo ele. E essa é a energia aqui. E quando ele faz esse movimento de buscar o seu interior, a sua força interior, né, e ativar essa potência, essa potencialidade que existe aqui nesse menino e também existe nos sagitarianos, porque o sagitariano, o elemento é o fogo, então tem muito a ver com o impulso, a ação, a vontade de fazer e depois pensar. Tem muitos sagitarianos que são assim, né? Não tô falando de todos, mas tem essa força do impulso, né? Porque o elemento é o fogo, então é como se o sagitariano ele fosse um pouco inquieto, né? E aqui, quando a gente parte a gente rompe essas barreiras, né, e realmente encara isso de frente, a gente chega aqui na carta da existência, né, que é justamente quando tu te dá conta
do que tu pode manifestar no mundo, o que tu pode fazer, qual é o teu papel aqui, por que tu está aqui, o que tu vai te mover até aqui. Tu começa a assumir esse teu papel no mundo. Aí tu começa a experienciar coisas mais significativas na tua vida, coisas diferentes que vão te levar, tá lindo, né? Porque na verdade aqui saiu justamente uma caminhada, uma jornada, né? Que vão te levar ao Nós Somos o Mundo, que é a carta do 10 de ouros, que é a carta do sucesso, é a carta da união, é a carta que fala que a tua energia agrega e soma no grupo, e isso te traz um crescimento tanto pessoal quanto material, te traz uma satisfação. A gente pode estar falando de família aqui nesse grupo, mas a gente também pode falar no macro, né, do mundo mesmo. Então, adapte aí a tua realidade, né, mas é assim, a partir do momento que tu busca e tu resgata essa força e tu ativa a força, né, é como se tu realmente desse aquele suspiro de agora eu tô aqui, agora eu sei o que eu preciso fazer, e de certa forma busca uma tranquilidade para ti, uma leveza, uma sensação de completude, de satisfação mesmo, tá? Vamos ver aqui o tarô de Waite, do que nós estamos falando mais, né? Por enquanto a gente está falando do interior, né? Dos sentimentos, de busca, de força interior. E aí adapte a tua realidade, adapte aí o que tu tá experienciando na tua vida, né? Como é uma leitura coletiva, tem que adaptar. Olha só, é engraçado que eu tava lendo aqui agora o fundo do maço do oráculo do Ho'oponopono, e diz assim, significa laços, cordas de Aka, significa laços que nos ligamos às pessoas por pensamentos, emoções e ações. Laços de mágoa, raiva, tristeza e decepção e relacionamentos. Limpe esses laços. Então, quais são os laços aí que estão te prendendo? São esses laços de mágoa, de tristeza, né, nos relacionamentos, ou são laços de emoções, de ações, de pensamentos positivos? Então, comece avaliando aí, quando tu pensa em alguém, né, o que tu sente? Qual é o teu pensamento? Geralmente, a gente, quando tá preso energeticamente a alguma pessoa, tá? Eu realmente aqui eu tô falando de mais em relacionamentos mesmo. Quando a gente tá preso energeticamente àquela pessoa, a tendência, né? Se o relacionamento ele não foi para frente, ele não vingou, a tendência, se tu ainda tem esse apego, né, por essa pessoa, tu começa a fantasiar coisas que nem aconteceram, que tu gostaria que acontecesse, mas tu começa a nutrir isso como se isso talvez fosse algo realizável, né? Mas se a gente escutar bem o nosso coração, a gente sabe que aquela pessoa não nos fez bem, não que ela seja uma pessoa ruim, mas a relação em si não foi uma coisa positiva para a tua vida. Então a gente precisa muito seguir a nossa intuição, porque geralmente o que está dentro do nosso coração é o que nos guia para o caminho de mais positivo, né? Então a gente precisa escutar isso e deixar um pouco de fantasiar as coisas, né? Bom, não sei porque eu falei isso também, porque não diz aqui com a tua leitura, mas enfim, fui intuída a falar. O Mago, que é a carta que está no bloqueio. Esclarece para mim esse presente aqui, por favor. Acontecimentos futuros. Mais uma.
por favor. Parece enforcado. Tá, eu entendi. Olha só, eu acho, tá, que a gente pode estar falando de relacionamentos, porque aqui não saiu nada apontando isso. Realmente adapte a tua realidade, tá? Mas aqui nós temos já de cara a carta do mago, que abre teu jogo. Aqui no tarô de Osho, ela saiu, e a carta do mago também saiu aqui como abrindo o teu jogo, mas ela tá no bloqueio. Então, quando o mago sai no bloqueio, é justamente aquele momento da tua vida que tu tá na inação, né? Que tu tá não sabendo o que fazer, não tendo energias para fazer, não reconhecendo os seus talentos, achando que tu não é capaz, que tu não é merecedor, não percebendo o todo na tua volta e vendo todos os recursos que estão disponíveis para ti. É como se tu estivesse nesse momento amarrado, né? E eu ia falar agora do pendurado que saiu aqui, que ele é um cara amarrado, mas a gente vai voltar aqui depois, né? Enfim, aqui é como se tu não tivesse forças justamente para se centrar no teu dia a dia, na tua realidade. É como se tu não tivesse o dom da realização, tu não te acha capaz de fazer algo aí, tá? Isso tá no bloqueio. E quando vocês notam que saiu isso, essa energia aqui, que eu acabei de falar, que vocês tinham que sair da bolha, de se mexer, ação, né? Lembra? Então, sai aqui no bloqueio. É como se tu tivesse agora, neste momento, na inação mesmo. E aqui, fundo do maço, sai a carta... sai a carta do julgamento, né? Que é uma carta de renascimento, que é deixar o passado para trás, né? Essa carta aqui, ela pede assim, olha, aprenda com o teu passado, mas ao mesmo tempo que tu aprendeu, tenha sabedoria para deixar ele no lugar que ele deve ficar e siga uma nova vida. Vai te ser dada uma nova oportunidade, tu vai ter novos esclarecimentos, coisas novas vão surgir para tua vida e tu vai ressignificar muita coisa aí que aconteceu. E tu vai ter essa inteligência, tu vai ser iluminado para isso, tu vai ser... É como se aqui fosse um renascimento espiritual, é como se tu tivesse realmente um salto de... Te lembra que eu falei aqui que tu ia ter uma sensação de todo, de fazer parte do todo? É mais ou menos isso. Então, é justamente isso aqui que sai no teu jogo, tá? Quando a gente fala em ação do futuro, com a ação do presente, o que deve fazer para sair dessa inação é justamente parar de se apegar à escassez. É como se tu tivesse agora preso, tá? E muito apegado a coisas que realmente não fazem parte da tua vida. Vamos trazer o exemplo do relacionamento. Se tu estava num relacionamento que não te fornecia carinho, atenção, tu recebia menos do que tu gostaria e do que tu merecia, né? A pessoa não era recíproca contigo ou não tinha responsabilidade afetiva, mas mesmo assim, de certa forma, a carência fez com que tu te apegasse a esse mínimo. Eu tô falando um exemplo aqui, tá, gente? Então é um momento de tu largar isso, olhar as coisas de uma forma diferente, né? Se a gente for falar de trabalho, justamente é como se no teu trabalho, né? Porque o mago é a carta do trabalho, tá? É como se no trabalho tu não te achasse capaz de assumir uma certa postura ou de assumir um cargo maior. É como se tu tivesse meio que procrastinando mesmo, adiando as coisas e não agindo como tu deveria agir para ir em busca deste sucesso aqui, que é a carta do Todos Somos o Mundo, o 10 de ouros. Então,
é como se tu sabe onde tu quer chegar, mas tu não consegue agir para fazer isso acontecer. Então, se for para o trabalho, no teu presente, a carta da escassez e do apego é como se tu tivesse que sair dessa inação que realmente te leva a uma escassez financeira, que não te traz todos os recursos que tu gostaria, o resultado que tu gostaria, e tu partisse agora para algo mais concreto na tua vida, para algo mais palpável na tua vida, né? Então, olhe tudo que tu tem aí à tua volta, porque realmente tu tem as habilidades que tu precisa para esse cargo, tá? E voltando aqui para a leitura, na posição de futuro, próximos acontecimentos, sai a carta do pendurado com o 6 de ouros. Então, é justamente tu olhar agora as próximas ações do teu futuro, mas próximas ações que eu falo é justamente depois que tu faz essa limpeza aqui, tá? Lembra que saiu aqui? Fazer esses ajustes, reorganizar a rota, tentar ressignificar essa inação, por que tu tá procrastinando, por que tu não te acha merecedor, merecedora, e começar a olhar as coisas. A partir do momento que tu começa a entrar para dentro do teu ser, tu começa a ver as coisas de uma forma diferente, e quando tu faz isso, é como se tu estivesse num processo de maturação, é como se tu estivesse num processo de desenvolvimento. E daí, em um certo momento, tu começa a olhar as coisas de uma outra visão e ressignifica tudo que estava acontecendo aí na tua vida. Aí, sim, tu consegue ter um desprendimento, tu consegue ter uma evolução, tanto evolução do teu espiritual, que essas cartas aqui, elas falam muito de iluminação espiritual, mas também, de certa forma, de um equilíbrio, né? Tu começa a entender, por exemplo, se for numa relação, tu começa a entender que o dar e receber, ele tem que ser na mesma moeda, que essa troca tem que ser justa, que tem que vir dos dois lados, né? E daí tu começa a olhar de uma forma diferente como deve ser os teus próximos relacionamentos, o que tu deve esperar e o que tu pode oferecer, né? E tu começa a ver as coisas de uma forma diferente. Mas se a gente estiver falando de trabalho, é como se tu começasse a se iluminar, né? E a iluminar a tua mente e ver que tu tem sim recursos, que tu tem capacidade de assumir tal posição na tua carreira, ou de desejar avançar, né? Crescer profissionalmente. E aí tu começa a ver as coisas com mais equilíbrio e sair dessa inação aqui, tá? Deixa eu ver aqui um conselho do tarô dos arcanjos para os sagitarianos. De certa forma, tudo isso te leva para um 10 de ouros, tá? Que é a carta de satisfação, alegria, abundância financeira, crescimento. Então, tudo isso é exatamente para essa resolução, tá? Às vezes acontecem coisas na vida da gente que deixam a gente um pouquinho, tiram a gente do eixo, né? E agora eu falei em eixo, me lembrei aqui, né? O eu central, tiram a gente desse eu central, que é realmente o eixo, né? E esse ajuste para esse eixo se harmonizar de novo, se a gente faz escolhas erradas ou se a gente deixa alguém entrar na nossa vida e fazer uma bagunça aí, demora um pouco para organizar a casa, mas é necessário essa organização, é necessário essa limpeza. E eu acho que eu estou me conectando aqui com um grupo de sagitarianos que está precisando neste momento fazer isso, tá? Por favor, um conselho dos arcanjos para os sagitarianos. Sagitário, por favor, Sagitário, gratidão. Olha só que lindo.
As de água. Se a gente estiver falando, tá, em relacionamentos, porque na verdade não sai nada aqui especificamente para relacionamentos, eu tô sendo muito intuída a falar de relacionamentos aqui. Um novo início romântico se aproxima para ti, uma nova pessoa, isso só tem a tendência a acontecer isso, mas de uma forma, pode acontecer de qualquer forma, pode alguém aí te chamar e te oferecer, né, te mandar uma mensagem, enfim. Mas o que eu digo é, um novo começo romântico é aquele idealizado, mas esse idealizado só vai acontecer se tu limpar a casa, senão fica se repetindo os ciclos, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas é como se te fosse oferecido, tá? Um novo renascimento. É como se tu tivesse agora se ressignificado emocionalmente, se fortalecido emocionalmente, né? E aqui fala, até nesse tarô aqui fala, engraçado, fala uma casa nova. Mas essa casa nova que eu falo aqui, que eu vejo ela, é como se fosse a tua casa interior. É como se tu tivesse arrumando o teu interior mesmo, né? E daí, partindo disso, uma coisa com mais ressignificação mesmo. E tu muito mais elevado espiritualmente a partir disso. Se for aqui para negócios, tá? Como sai a carta da Imperatriz aqui, desculpa, a carta da... Por que eu vi Imperatriz aqui? A carta da Sacerdotisa é justamente isso. É tu olhar e seguir a tua intuição, como eu havia dito antes, né? E tu analisar as coisas a partir de agora para agir de uma forma melhor, com mais cuidado, analisar mais as coisas para não dar passos em falso, né? Mas, de certa forma, há um crescimento aqui, né? De tu seguir a tua intuição e tu ir por caminho certo, né? Novas coisas aqui que vão te trazer, sim, um equilíbrio emocional. Se tu estás num trabalho que não está te fazendo bem, por exemplo, emocionalmente, inclusive, é um momento aqui de tu começar a ressignificar aqui muitas coisas na tua vida e ver aí se aonde tu tá paralisado porque tu não consegue agir. Por quê? Porque tu não tá desgostoso com o teu trabalho, porque tu não tem os recursos, porque tu não tem o reconhecimento. Quem sabe não é a hora de olhar as coisas por um outro ângulo e ir em busca de uma nova vertente, né? De uma segunda renda, de um segundo trabalho, de um segundo estudo, enfim. Pode ser isso também, né? Vamos ver aqui uma mensagem do oráculo para vocês. Eu vejo aqui alguns sagitarianos com o coração machucado, tá? O coração aí meio triste, meio... Então, se tu tiver aí, uma leitura extra aqui, se tu tiver assim aí, inclusive por alguma traição de alguém, é um momento de tu silenciar, entrar para dentro de ti e buscar a tua essência, buscar esse teu eixo, tá? Quando uma porta se fecha, são duas portas que se abrem. Você pode não saber o que é melhor para si próprio, mas Deus sabe. Perceba as oportunidades. Então, se for, por exemplo, trabalho ou relacionamento, tanto faz, gente. Às vezes a gente não entende por que as coisas não dão certo na nossa vida e a gente fica até revoltado, né? Porque a gente gostaria que aquilo acontecesse, a gente gostaria muito de ficar com aquela pessoa, a gente gostaria muito de ir para aquele emprego, de ter aquela promoção. Mas Deus, ele nos previne de muitas coisas, ele nos cuida de uma forma que a gente não consegue entender, né? Porque somos meros humanos e a gente não tem essa inteligência e iluminação para entender os seus desígnios, né? Mas a gente deve
ver as coisas de uma forma diferente e ver os sinais. Às vezes a gente é tão protegido que a gente nem imagina, né? Tem coisas que acontecem que realmente são para ensinamento e não para ter uma continuidade na vida. Então, de certa forma, a gente precisa ressignificar. E se a gente está batendo muito numa porta e essa porta não está abrindo, é porque realmente ela não era para ti, né? Então, há algo melhor para ti. Sempre tem essa esperança. E sempre é assim que vai acontecer. Algo melhor pra gente sempre vai surgir, né? Por que vai sempre ser a coisa melhor? Porque se a gente já passou por alguma dificuldade, a gente não vai deixar que essa dificuldade aconteça de novo, né? Então, se a gente já tem essa sabedoria, já sabe que aquele caminho ali não é legal, a gente não vai mais por ele. A gente vai buscar outro caminho. E esse outro caminho, ele pode ser mágico, ele pode ser belo, ele pode ser amoroso, leve, enfim. Não se lamente tanto se as coisas não deram certo, tá? Olha aqui, para finalizar, a carta da libertação. Botar tudo dentro desse caldeirão, ferver e queimar tudo. Então aqui é uma carta, uma imagem de banimento, né? Para quem sabe aí, as bruxas botam aqui, né, no caldeirão, tudo para queimar, para se misturar o elemento fogo com o elemento ar, né? E eliminar toda essa energia. E aqui, né, abandone antigos padrões que trazem estagnação e sofrimento. É preciso coragem para retirar o que não serve mais, queimar os ressentimentos e purificar a alma. Tá bem redundante essa tua leitura, né? Eles estão querendo realmente te falar que tu deve fazer isso. Ressignificar os teus sofrimentos, banir o que não serve mais para ti, deixar ir embora, deixar no passado. Eu vou até ser meio redundante aqui se eu ficar falando sobre isso, né? Mas eu acho que ficou bem claro aqui a tua leitura, Sage. Vamos ver aqui uma finalização para ti, por favor. Gratidão. Fé. E a fé vem com um foguinho aqui ainda, né? Então tem muito elemento fogo aqui, muito elemento fogo aqui no teu jogo, que é o teu elemento. Confiar no que não se vê e não se conhece. Caminhar com firmeza na escuridão, na certeza de que alguém guia nossos passos. Acreditar que não se compreende e a força que nos impulsiona, nos protege e nos cura. É isso que eu estava falando antes, né? Às vezes acontece coisas, a gente questiona Deus, né? Por que isso acontece comigo? Por que eu não posso ficar com tal pessoa? Por que eu não posso ter esse cargo? Por que tá tão difícil de chegar, né? De crescer financeiramente? E Deus sabe dos nossos anseios, Ele escuta as nossas preces, Ele sabe as nossas necessidades. Então, tenha confiança, tenha fé, porque tudo está indo numa resolução. Por hora, o que eles te pedem aqui é que para teu próximo passo de crescimento, de harmonia, de amor, é que tu primeiro limpe esta tua casa interior, tá bom? Meus queridos, fico aqui. Comentem aqui embaixo se fez sentido para você ou não, se você gostou, será um prazer conversar contigo. Até a próxima leitura. Muito amor, muita paz e muita confiança no coração de vocês. Que assim seja.